14 ex-colônias francesas pagam um imposto de cerca de 500 mil milhões de dólares. Estes países são Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné, Mali, Níger, Senegal, Togo, Camarões, República Centro-Africana, Chad, Congo, Guiné Equatorial e Gabão. Estes países têm uma população combinada de quase 200 milhões de pessoas e um PIB total nominal de cerca de 195 mil milhões de dólares, com um PIB em paridade de poder de compra de 411 mil milhões de dólares. A França interrompeu a sua política de colonização, mas a colonização econômica destes estados africanos persiste. Uma parte do orçamento das colônias continua a fluir para o Banco Central francês sob vários nomes e categorias. Este processo permite à França apropriar-se de cerca de 80% do rendimento anual das ex-colônias. Como resultado, os países africanos enfrentam dificuldades financeiras e têm de pedir emprestado o seu próprio dinheiro ao Banco Central francês como dívidas. Para recuperar os seus fundos, os países africanos estão limitados a solicitar no máximo 20% do montante transferido. Se buscarem um valor maior, poderá ser vetado. A França argumenta que é o dinheiro gasto em edifícios e infraestruturas construídas há mais de um século. Qualquer recusa do governante africano em pagar o imposto colonial conduz frequentemente a um golpe de Estado. No vídeo 2, nós vamos ver como o ano de 2023 foi um pesadelo para o presidente francês e como essas imposições são reivindicadas no dia de hoje. A França passa por maus bocados e parece que está em queda. Vamos ao vídeo. O Gabão é rico em minerais como o petróleo e o manganês e é uma porta de entrada em África para as empresas francesas. A França teve neste domingo um novo dia de protestos contra a polêmica reforma da Previdência aprovada por decreto pelo presidente Emmanuel Macron. Para falar sobre um golpe militar no Níger, país da África Ocidental. Um general do exército apareceu dizendo: ó, minha gente, eu sou o novo líder, a partir de agora, do país. 1. Ibrahim Traoré, o primeiro problema de Macron. Em janeiro desse ano começa o problema da França com Traoré, com as forças francesas a serem praticamente expulsas do país. Como se não quisesse acreditar completamente, Emmanuel Macron pediu várias horas de esclarecimento ao presidente Ibrahim Traoré. Na sequência do pedido, em 23 de janeiro, de retirada das forças especiais da França sob Burkina Faso. Ele teve que aceitar isso. A exigência da capital de Burkina Faso era real. Em 24 de janeiro, a França confirmou que a Força Sabre, que estava no país desde 2009 e que inclui cerca de 300 membros das Forças Especiais da França, partiria dentro de um mês. Sem dar descanso ao presidente francês, Traoré mostra claramente seu interesse em se aliar à Rússia. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. O presidente interino de Burkina Faso e capitão do exército Ibrahim Traoré fez um forte discurso durante a cúpula Rússia-África. Hier, le président Vladimir Poutine a annoncé donc l'envoi de céréales en Afrique. Nous sommes bien contents. Nous lui disons merci pour cela. O jovem presidente, que lembra a figura de Thomas Sankara, outro militar revolucionário de esquerda, relembrou Fidel Castro durante sua fala no encontro dos países africanos com Vladimir Putin. Em sua fala, o líder militar que comanda o país desde o ano de 2022 e leva o desalinhamento de Burkina Faso com o Ocidente, reforçou os laços históricos do país com a Rússia para o terror de Emmanuel Macron. Mas os problemas do presidente francês só estariam a começar neste que foi um dos piores anos para sua governação. Ibrahim Traoré, o novo líder autoproclamado do Burkina Faso, diz que o país está em situação de emergência. 2. Níger expulsa definitivamente o embaixador da França em Niamey.
Só um mês se passou e o embaixador francês foi expulso definitivamente pela junta militar que tomou o poder no Níger. Desta vez, o novo regime no país enviou uma carta ao Ministério dos Negócios Estrangeiros francês a ordenar a saída do diplomata. A junta militar que tomou o poder no Níger no final do mês de julho decidiu expulsar o embaixador francês no país e resolveu dar ao diplomata apenas 48 horas para que ele deixasse o país. A decisão foi imediatamente rejeitada pelos franceses, para quem os golpistas não têm autoridade para tal medida. Mas mesmo assim, podemos dizer que a França não é bem-vinda no Níger. Mais uma colônia se revoltou contra o seu colonizador. Macron está em maus lençóis. A França já começou a retirar cidadãos europeus da capital do Níger. Militares do Níger deram um golpe de Estado e prenderam um presidente do país africano. 3. Golpe militar no Gabão. O golpe de Estado no Gabão de 2023 ocorreu em 30 de agosto de 2023. Militares do Gabão, na África Central, anunciaram a tomada de poder logo depois das eleições presidenciais. É um cenário de resultados contestados e de tensão política durante as eleições gerais. O país sofreu um golpe de Estado liderado pelos militares, que depois o presidente reeleito Ali Bongo Ondimba, cuja vitória nas eleições realizadas em 26 de agosto tinha sido anunciada 3 dias depois. Desde a independência em 1960, o Gabão tem sido governado principalmente pela família Bongo, começando com o presidente Omar Bongo em 1967 e após a sua morte em 2009 pelo seu filho Ali Bongo. Ali Bongo foi reeleito numa eleição controversa em 2016, que levou a uma tentativa fracassada de golpe de Estado em 2019. Apesar do Gabão ser o membro da OPEP, um dos maiores produtores de petróleo da África, que representa 60% das receitas do Gabão, e ter um dos PIBs per capita mais elevados do continente, o país enfrenta sérios problemas socioeconômicos, crises, como 1/3 da população vivendo abaixo da linha da pobreza, com cerca de $5 por dia, e a taxa de desemprego entre os gaboneses com idades entre 15 e 24 estimados em 40% em 2020. Soldados celebravam na capital depois do exército ter anunciado a tomada do poder e o afastamento do presidente Ali Bongo Ondimba. O golpe de Estado é o 8º a ocorrer na África Ocidental e Central desde 2020, desde as ocorrências dos semelhantes no Mali, Guiné, Burkina Faso, Chad e Níger. Num discurso proferido no dia da independência do país, a 17 de agosto, Bongo, um aliado próximo da França, insistiu que não permitiria que o Gabão fosse submetido à descolonização, referindo-se aos outros golpes de Estado. Um aliado francês caiu, Ali Bongo, mas uma punhalada que Macron recebeu nas costas em 2023. 4. Burkina Faso, Mali e Níger, a nova aliança militar no Sahel, disposta a enfrentar a França. As juntas militares do Burkina Faso, do Mali e do Níger assinaram a Carta Liptako-Gourma, desculpem a pronúncia, estabelecendo a Aliança dos Estados do Sahel. O objetivo é estabelecer uma arquitetura de defesa coletiva e assistência mútua contra os desafios comuns. Em 17 de setembro, o Burkina Faso, o Mali e o Níger assinaram um acordo através da assinatura desta carta, na região com o mesmo nome chamado Zona das Três Fronteiras, que é um dos epicentros dos problemas de segurança dos três países. Este acordo, no artigo 1, estabelece a Aliança dos Estados do Sahel e uma arquitetura de defesa coletiva e assistências mútuas. O próprio nome indica uma projeção ampla e sublinha o desejo de potencialmente alargar a participação aos estados que abraçarão a sua mira. O presidente da junta militar no poder no Mali anunciou a assinatura no seu perfil do Twitter, citando a importância do acordo para a segurança e bem-estar dos povos dos países signatários. A aliança poderia mudar o equilíbrio do poder na região, unindo países com problemas diferentes, mas apresentando vulnerabilidades semelhantes e proporcionando uma alternativa à influência de alguns países da África e das potências euroatlânticas. Países africanos se uniram, o Mali, Burkina Faso e o Níger, para poder se livrar
livrar da França. É triste para Macron, mas é uma felicidade para muitos africanos que sofrem devido a essa colonização. 5. Crise da reforma da Previdência na França. Milhões de manifestantes nas ruas francesas. A França teve neste domingo um novo dia de protestos. Cerca de 10.000 toneladas de lixo acumulados nas ruas de Paris. Postos sem gasolina após as greves nas ruas. Isso se deve à reforma da Previdência. A raiz da onda da insatisfação popular atual é uma reforma no sistema previdenciário assinada pelo governo de Emmanuel Macron em meados de março. Ela aumenta a idade mínima de aposentadoria de 62 para 64 anos para a maioria dos categóricos. O governo argumenta que a reforma é necessária para sustentar a Previdência. Só em 2021, as despesas com pensões custaram quase 14% do PIB francês, quase o dobro da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Um general do Exército apareceu dizendo: ó, minha gente, eu sou o novo líder, a partir de agora, do país. Olhar a África em uma perspectiva africana.